Olá, começa agora o programa Voz da Comunidade, que acompanha o trabalho dos vereadores junto à população para atender às demandas de melhorias para os bairros e instituições de Campo Grande. No programa de hoje eu converso com o vereador professor André Luiz. Muito obrigada pela participação, vereador. Maria, muito obrigado pelo convite e vamos lá. Acompanhamos a 6ª edição do gabinete itinerante realizado pelo vereador professor André Luiz. A iniciativa foi realizada no bairro Noroeste e levou atendimentos para os animais de estimação da região, além de orientação jurídica para os moradores. Vamos acompanhar a reportagem. Consultas veterinárias, vacinação e bem-estar animal são alguns benefícios que o gabinete itinerante, promovido nos bairros pelo vereador professor André Luiz, tem levado à população de Campo Grande. O parlamentar já realizou 6 edições da iniciativa para atender os animais de bairros carentes da capital. A gente sempre faz esse trabalho nas periferias, que justamente por causa da acessibilidade, né? Lajeado, Dom Antônio, aqui no Noroeste, principalmente lá no Água Funda, que a gente também vai muito lá. E são bairros carentes, né? São bairros que a gente vê esquecidos pelo poder público. A gente fica até envergonhado de chegar nesse local e ver como está a situação do morador aqui. O mínimo que a gente pode fazer é trazer o serviço até eles. Eu gostaria de agradecer muito ao professor André, porque faz muitos anos que eu moro aqui no Jardim Noroeste. Os animais daqui são bem desassistidos. E depois que ele começou a fazer, já tem muitos anos mesmo que ele que cuida do meu cachorrinho. Todos os anos ele está presente. Ele é um vereador presente. Os moradores destacaram a importância de que esse atendimento seja realizado na região. Para mim foi ótimo, porque a gente que não tem condições, né? Para mim foi muito bom, que é pertinho de casa. E eles estavam precisando muito, né? Somente esse, né? Segunda vacina, porque da raiva eles já tomaram, né? Somente o meu, que é o Bob, né? As outras duas também. É nossos animais de estimação, né? Sempre cuidar. Para mim foi muito importante. E eu agradeço muito. É muito bom, né? Considerando que o bairro aqui é um pouco afastado, né? Geralmente das regiões centrais. Então é muito bom ter essa participação perto de casa, né? Então eu acho que a gente teria que provavelmente se deslocar muito, né, para ter esse tipo de atendimento. Então é maravilhoso que tenha vindo até aqui para a gente poder aproveitar. Para mim é muito importante, porque se fosse para me locomover daqui para outro lugar, eu não teria condições de ir, né? Então é importante que os bichinhos se vacinem. Já que não temos essa oportunidade, aí eu agradeço ao professor, né, por essa oportunidade que está dando a gente hoje. O vereador professor André Luiz também tem fiscalizado os bairros de Campo Grande, além de atender às demandas de melhorias da população, como é o caso da manutenção das ruas no bairro Jardim Noroeste. A relação do vereador ele é diferente do deputado estadual e federal, ele é de proximidade com a população. Então, a população tem uma relação sentimental com o vereador, ele quer a presença do vereador. O que acontece para nós também, uma tristeza nossa, Campo Grande é uma cidade muito grande, tem 93 bairros. A gente não consegue atender a todo mundo. Mas para nós é um prazer poder estar junto da população e a gente saber que está nessa situação, que o bairro está destruído e precisa da presença do vereador. Então, apesar do nosso esforço, muito ainda a gente tem que fazer. A gente precisa ter essa consciência e nós precisamos fazer essa proximidade maior e ter mais respeito e atender às demandas necessárias dos moradores, principalmente aqui do bairro Noroeste. Já teve vezes de ter crateras, né, aqui na vila, eu ligar para o gabinete, que eu tenho o número dele, que ele me passou, eu ligar lá, em poucas horas a gente ter resultado, sabe? É uma coisa assim que é raro hoje em dia, né? Porque os vereadores hoje só aparecem na época de eleição. O vereador professor André, ele está presente em todos os momentos. Eu tenho o telefone, eu ligo para ele, peço, em poucos minutos eu converso com a assessora dele, em poucos momentos, poucas horas, eu já tenho retorno e poucos dias já tenho a resposta. Bom, vereador, nós assistimos agora a reportagem de alguns moradores do bairro Noroeste relatando a importância de que esse atendimento veterinário seja realizado nos bairros aqui de Campo Grande. Como é que tem sido realizar esse trabalho? Maria, é muito gratificante fazer esse trabalho, principalmente na periferia, onde as pessoas têm dificuldade de acesso, principalmente à rede de saúde animal.
Então são muitos animais, muitas pessoas querem ter animais, não têm condições plenas de ter animal. Por exemplo, muitas vezes elas moram numa casa que não tem muro. Então o animal dela fica o tempo inteiro na rua. Não é um animal de rua, mas é um animal em situação de rua também. Então esses animais precisam de um cuidado especial, as pessoas gostam dos animais e hoje a medicina veterinária está muito cara, a gente tem que ver isso também. Então é uma oportunidade da gente levar um pouco de informação, um pouco de conhecimento e uma colaboração. A gente faz uma aplicação de vacinas, vermífugos, identificação dos animais. É um trabalho social que eu acho que é importante que o poder público faça isso. E levar esse atendimento, tanto a consulta quanto essa vacinação para os animais nos bairros, é uma forma de fortalecer o bem-estar animal aqui na nossa capital também? Sem dúvida. Uma das nossas preocupações também é com a proliferação dos animais e os cães e gatos virarem pragas. Então, quando a gente faz esse gabinete também, a gente faz o cadastramento desses animais e esses animais eles são incluídos numa fila de castração pela SUBEC, a Superintendência de Bem-Estar, a Subsecretaria de Bem-Estar Animal do município. Então, a gente consegue a médio e longo prazo, diminuir o número de população canina errante na cidade. Isso é um trabalho muito importante e que toca muitas pessoas, né? As pessoas hoje gostam bastante de animais. Muitos têm os animais como verdadeiros membros da família. Então é importante que o poder público tenha uma atenção especial para os tutores dos animais e os animais também. Vereador, e o bem-estar animal é uma pauta que o senhor tem defendido desde o início na Câmara Municipal. Quais os avanços que o senhor pode destacar nessa pauta aqui em Campo Grande? Olha, Maria, de novo, principalmente a questão da castração. Hoje a gente sabe que o município tem uma dificuldade ainda em administrar bem a proteção animal. Muito do que o município faz hoje através de termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, como a questão da castração, do hospital veterinário, o atendimento dos animais, mas já é uma evolução. A gente acredita que daqui para frente isso só tenda a evoluir. Mas, de novo, a gente precisa ter uma atenção especial para a periferia de Campo Grande, que, apesar de a gente oferecer esse direito, o acesso ao direito ele é muito comprometido pelas próprias condições dos moradores de periferia. Então, de novo, a importância dos gabinetes itinerantes feitos pelos vários vereadores. É a presença do vereador nos diferentes bairros de Campo Grande que vai fazer a diferença realmente aqui na cidade. E ainda nesse sentido do bem-estar animal, o senhor apresentou um projeto de lei, que é o projeto de lei da Prada, para regulamentar o transporte de animais aqui em Campo Grande. Como é que tem funcionado esse projeto de lei e a importância dele aqui para a nossa cidade? O projeto Prada, na verdade, foi um projeto de lei que exige que o transporte de animais seja feito em veículos condicionados, veículos que tenham ar-condicionado. O que aconteceu com a cadelinha Prada especificamente é que ela foi para o banho, ela passou quase 6 horas aguardando ser entregue ao seu tutor e o carro estava muito quente, ela morreu por uma hipertermia. Coisa simples de ser resolvida com o transporte por ar-condicionado. Então, hoje os animais em Campo Grande, por lei, eles têm que ser transportados em veículos com ar-condicionado. Não é um luxo, é simplesmente para não dar um problema de saúde para o animalzinho. Bom, vereador, uma outra demanda que o senhor tem acompanhado aqui nas regiões também, através dessa fiscalização nos bairros de Campo Grande, é a questão principalmente do Noroeste, a questão das ruas daquela região, que precisam de uma manutenção um pouco mais frequente. Como é que tem sido acompanhar isso de perto nessa presença do vereador nos bairros de proximidade com a população? Maria, especialmente relacionado ao Jardim Noroeste, o Jardim Noroeste é um parcelamento que foi aberto em 1962, então ele tem praticamente 62 anos. E foi aberto naquela situação que ele está até hoje. Foram ruas que foram abertas, não tem calçamento, não tem uma pavimentação asfáltica, nem de cascalho. E um bairro que cresceu demais. Então, hoje, o problema ambiental está se refletindo de uma maneira bastante grave no Noroeste. No número geral, em Campo Grande, nós temos 4.000 quilômetros de ruas, sendo que desses 4.000, 1.018 não tem qualquer tipo de pavimentação, que é o problema do Noroeste, que é um bairro que é desconsiderado há 62 anos, não tem um asfaltamento, uma pavimentação. O tipo de terreno é um terreno bastante arenoso, ou seja, um terreno que favorece ao assoreamento, a formação de vossoroca. Então, nós precisamos ter um cuidado maior, e essa é a nossa briga também no Legislativo, em abrir bairros em Campo Grande, né? Nós fizemos uma propositura de uma lei que só se pode abrir bairros novos em Campo Grande quando esse bairro tiver toda a infraestrutura, calçamento, tiver calçada, pavimentação, luz, água, esgoto, drenagem pluvial, para justamente não acontecer o que acontece hoje no Noroeste. Hoje o município tem uma dívida grande com o Jardim Noroeste, que a gente tem que suprir. Isso porque há praticamente 20 administrações, nada é feito de uma maneira técnica relacionada ao Noroeste.
E essa questão também prejudica a mobilidade urbana, que é uma outra pauta do senhor na Câmara Municipal, que o senhor defende com frequência na Casa de Leis. Como é que fica essa questão, né, o impacto disso para aquela região? Que é uma coisa extremamente grave. Por exemplo, a gente já fez 2 audiências públicas relacionadas à mobilidade urbana e não foi nos apresentado alguns dados preocupantes. Por exemplo, um veículo que trafega naquela condição, os ônibus, eles têm um gasto de manutenção 40% maior que um ônibus que anda em asfalto, em algum tipo de pavimentação. Os ônibus atolam, eles sujam demais, a manutenção acaba sendo muito mais cara e você acaba não atendendo a demanda da população. Nós precisaríamos, Maria, pelo menos ter um calçamento nas vias onde passam as linhas do ônibus, para poder ter um fluxo maior. Agora, o problema no Noroeste é muito mais grave que isso. A topografia dele é irregular e ele é um bairro esquecido. Então, nós precisamos voltar a nossa atenção para o Noroeste, que é um bairro que já está ficando perto do centro. E o senhor tem acompanhado essa questão, tem buscado conversar com o Poder Executivo para que essa pavimentação no Jardim Noroeste e em outros bairros também que necessitam, como é que está o andamento dessas questões aqui em Campo Grande? Pois é, esse é um problema crônico em Campo Grande. A nossa preocupação é que nós precisamos reestruturar o Executivo para que a gente tenha condição efetivamente de trabalhar as ruas de Campo Grande. Então, uma capital com 1.000 quilômetros de ruas sem asfaltamento, sem pavimentação, é uma coisa muito grave. Nós estamos aí em época de novas eleições. Eu tenho certeza absoluta que qualquer prefeito, seja ele que for, que entrar na gestão, durante 2 anos pelo menos, Maria, vai ter muita dificuldade, porque o município está todo complicado, ele está todo enrolado na parte administrativa. A gestão não tem sido adequada, está demorando demais para levar a atenção ao Noroeste, ao Centro-Oeste, aos bairros da periferia, e isso tem agravado a qualidade de vida do morador de Campo Grande. Vereador, e ainda em relação à mobilidade urbana, o senhor é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana lá da Câmara Municipal. Quais os avanços que o senhor pode destacar para quem está nos assistindo aqui hoje? Olha, basicamente no termos de ciclovia, eu vejo uma estagnação na questão do transporte público, que é a nossa preocupação. Quando a gente fala em política, Maria, política pública quer dizer um conjunto de ações, de atitudes que levam a resolver um determinado problema. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente está andando para trás em Campo Grande. Só para dar um número. Em 2009, por dia, andava em Campo Grande, mais ou menos, o número de passagens vendidas, em torno de 220 mil passagens diárias em Campo Grande. Em 2022, esse número caiu para 111 mil, quer dizer, menos da metade. Isso nos preocupa por quê? Porque, na verdade, o transporte público de qualidade é que vai ser a saída para a qualidade de vida em Campo Grande. Quanto melhor o transporte público, mais gente usando o transporte, menos veículo na rua, menos acidente, menos ocupação de leitos hospitalares. A gente tem uns dados importantes da Santa Casa, em que de 20% a 30% dos leitos de emergência e urgência, hoje no município, são ocupados por acidentes de trânsito. Isso é um número muito preocupante, considerando também, Maria, que 50% desses acidentes de trânsito envolvem condutores que não têm habilitação. Então, você vê que o problema é complexo. Nós precisamos melhorar o trânsito de Campo Grande, a fiscalização de trânsito, mas nós precisamos dar ao cidadão uma opção de um transporte público de qualidade, que não é o que está acontecendo hoje. Nós não temos vias expressas funcionando, não temos ônibus de qualidade, os ônibus recentemente comprados são ônibus sem ar-condicionado, então fica difícil você convencer a população a deixar o seu veículo em casa, sua moto em casa e pegar um transporte público. Então, essa é uma pauta bastante dolorida para nós. Nós, inclusive, há 2 anos atrás, nós propusemos uma CPI para ver o que está acontecendo com o transporte público de Campo Grande, que, em vez de solução, está virando um grande problema para a cidade. Vereador, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão tanto do transporte público quanto da mobilidade urbana também no nosso próximo bloco aqui do programa. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais informações sobre a atuação do vereador professor André Luiz por Campo Grande. Voltamos agora com o programa Voz da Comunidade e hoje eu estou conversando com o vereador professor André Luiz. Bom, vereador, no primeiro bloco do programa a gente falou sobre o bem-estar animal e sobre a mobilidade urbana, que é uma pauta que o senhor tem defendido bastante na Câmara Municipal. Em relação à mobilidade urbana, o senhor também defendeu a tarifa zero aqui no nosso município.
quais benefícios que essa tarifa traria aqui para a nossa cidade? Maria, primeiro é preciso entender que nós não estamos inventando a roda. Hoje, no Brasil, 106 cidades já aderiram à tarifa zero, tá? Qual é o benefício da tarifa zero? A tarifa zero melhora a qualidade de vida do cidadão. Aquele dinheiro que você investe em pagar um deslocamento de ônibus, você vai utilizar para consumo. Melhora, por exemplo, o ISS da cidade, que é o Imposto sobre Serviço. Pegando um exemplo clássico, a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, ela aderiu ao transporte de tarifa zero em 2014, portanto há 10 anos. De lá para cá, o ISS da cidade melhorou em 1.200%, aumentou em 1.200%. Então, isso é um dinheiro que volta sob a forma de benefício para a cidade. A tarifa zero tem várias modalidades possíveis. Você pode fazer a implantação total da tarifa zero, ou então o que eu pessoalmente defendo é horários modulares para a tarifa zero. Por exemplo, tarifa zero das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Por que esse horário? Porque o horário de pico, geralmente, nas cidades, é entre 4 e 6 da tarde, 4 e 8 horas da noite, ou então de manhãzinha, das 5 até as 8 horas. Então, quem puder chegar um pouquinho mais tarde pelo tipo de trabalho, é interessante porque vai esvaziar a quantidade de ônibus, as pessoas começam a fazer a opção por deixar o carro em casa e poder se deslocar gratuitamente no ônibus. Então a gente consegue diminuir o engarrafamento, melhorar a qualidade do deslocamento. Isso dá um impacto muito positivo no deslocamento geral da cidade. Menos veículos, as pessoas chegam mais rápido, menos acidentes de trânsito. Nós temos dados que eu já havia passado sobre a questão do impacto na saúde pública. Hoje, nas urgências e emergências de Campo Grande, cerca de 30% dos leitos são ocupados com acidentes, advindos, então, de problemas de trânsito, sendo que 50% dos envolvidos são pessoas sem habilitação. Então, a gente melhora sob vários aspectos a questão da qualidade. Outra coisa importante, o cidadão ele precisa de uma medicação. Ele recebe uma receita no SUS, mas na farmácia da UPA dele não tem esse medicamento. Ele pode pegar gratuitamente na farmácia popular, mas ele não tem dinheiro para deslocamento. Então, vamos pegar um exemplo simples. Cidadão que toma uma losartana, que é um remédio para pressão. O cidadão que tem problema de pressão, ele pode ter um derrame, por exemplo, pode ter um AVC. E isso a gente diminui dando um medicamento gratuito para ele. Agora, se ele não consegue pegar essa medicação, ele corre o risco de desenvolver uma doença. Hoje o custo de uma UTI diária é R$5.000. Então, qual é o benefício da prevenção da saúde relacionado também à questão da mobilidade urbana e a tarifa zero? É um valor extremamente significativo porque melhora a saúde mental também da população de Campo Grande. E é muito interessante, né, vereadora, a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê a mobilidade urbana como só uma questão do transporte, mas ela traz impactos tanto econômicos quanto para a saúde também aqui no nosso município, né? É muito interessante a gente olhar por esse lado também. E em relação ainda à mobilidade urbana, o senhor tem debatido o anel rodoviário aqui de Campo Grande. O que vem ocorrendo em relação a isso e como que a gente pode melhorar essa questão também? Maria, existe uma proposta da ANTT de fazer uma duplicação do anel viário entre a chegada de Dourados e a saída para Cuiabá. O que nos preocupa é que aquele trecho ele já é um trecho urbanizado. Hoje as pessoas já andam de bicicleta, andam de moto naquele local. Então, ele tem muito mais hoje uma característica de uma avenida perimetral do que propriamente de um anel rodoviário, de uma rodovia. A rodovia tem peculiaridades diferentes, tem veículos diferentes, velocidades diferentes. E a gente acha que colocar naquele local o macroanel, duplicar, isso vai matar a cidade de Campo Grande. Campo Grande daqui a 20, 30 anos, no meio da cidade vai ter uma rodovia. Eu temo realmente que Campo Grande venha se tornar uma água clara, onde você tem uma rodovia cruzando a cidade. Então, qual é a nossa discussão? Não haver essa duplicação, nós fizemos 2 audiências públicas e foi praticamente consenso geral de não duplicar aquela via e fazer o macroanel mais retirado, de maneira que aquela via se torne uma via perimetral, onde você possa trafegar carros, motos, bicicleta, colocar sinalização, coisa que não vai acontecer se a gente duplicar. E pensar também, Maria, que hoje as rodovias elas não têm caminhões simples, elas têm bitrem, caminhões de 40 toneladas, 50 toneladas. Então, isso vai comprometer e muito a qualidade de deslocamento naquela região do Campo Grande. Que é uma região ali que já tem sido palco de acidentes graves ali, né? Então, isso melhoraria toda essa questão também, né, vereador? Exatamente. Na audiência pública, o superintendente da Polícia Federal disse que aquele trecho entre a saída, mais especificamente ali, a saída para Três Lagoas
e a saída para Cuiabá é o trecho no estado do Mato Grosso do Sul onde tem mais acidentes graves. Então, não dá para a gente pensar em duplicação, Maria. A gente tem que ter coragem e fazer um anel viário, um macroanel mais afastado. A nossa sugestão é que seja depois do autódromo, para realmente ficar bem afastado de Campo Grande e funcionar como um macroanel. Vereador, e mudando agora um pouquinho de assunto, uma outra pauta que o senhor tem acompanhado é o meio ambiente aqui em Campo Grande, né? Durante essas fiscalizações que o senhor tem feito nos bairros, aqui pela cidade, o senhor tem notado um acúmulo de lixo, mau cheiro em algumas regiões também. Como é que tem sido atuar pelo meio ambiente aqui em Campo Grande? Maria, tem sido um desafio e um aprendizado também. A gente vê que tem vários segmentos interessados em resolver o problema ambiental de Campo Grande, mas falta uma concatenação de ações. Nós temos a Organoeste, que faz a compostagem de materiais orgânicos, nós temos aterros de resíduos de construção civil, nós temos a Solubro, que faz o aterramento do material de resíduo de lixo. Então, na verdade, hoje a gente vê que o ambiente está sendo um problema, mas ele vai ser uma solução de problema. Por exemplo, os RCC, que são resíduos de construção civil, eles podem ser utilizados, por exemplo, para pavimentação. Nós precisamos incentivar as indústrias que fazem essa reciclagem a vender esse material para Campo Grande para a gente utilizar, por exemplo, no bairro Noroeste. No primeiro momento no Noroeste, eu não vislumbro a pavimentação total do bairro, mas a gente consegue fazer um cascalhamento de boa qualidade que supra, em parte, a demanda daquela população. E aí, então, a gente começa a pensar em pavimentação e asfaltamento. A questão ambiental em Campo Grande está evoluindo de uma maneira bastante positiva, mas a gente precisa discutir mais. A gente precisa ver outras formas alternativas, porque o lixo de hoje, Maria, não é o mesmo lixo de 20, 30 anos atrás. O cidadão ele descarta televisão, sofá, geladeira, e ele não consegue colocar esse lixo na porta. Existem os ecopotes, existe sim, mas uma caçamba custa R$330. Então, alguém que está descartando uma televisão, uma geladeira, não vai gastar R$330 para poder fazer o descarte de um produto inútil. Então, nós precisamos repensar Campo Grande na questão dos resíduos, principalmente nesses resíduos mais complexos. Vereador, e um outro assunto que o senhor também tem acompanhado é em relação à saúde aqui no nosso município, né? A população tem reclamado bastante dos atendimentos, falta de medicamentos também, e o senhor propôs uma audiência na Câmara Municipal para discutir o programa Farmácia Solidária. Como é que vai funcionar, como é que funcionaria esse programa, né? E a importância dele para situações como essa? A Farmácia Solidária é um programa em que o cidadão que comprou o medicamento e não usou completamente esse medicamento ele é viável, ele está em boas condições, ele pode ser doado para uma instituição ou para a própria prefeitura, que vai triar, vai separar esse material e vai passar esse material sob a forma de doação para outras pessoas. Hoje, esse material ele acaba virando mais um resíduo que também vai para o lixo. Nós temos o exemplo de Tubarão, que é uma cidade de 70 mil habitantes, que está implantando o sistema de farmácia solidária, que foi calculado para 70 mil habitantes, por ano, em torno de 3 toneladas de medicamento eram descartados irregularmente no lixo. Então, imagina Campo Grande, que é uma cidade 10, 12 vezes maior, a quantidade de medicamento que é descartado que pode ser utilizado. Muitas vezes medicamentos, Maria, de alto custo. Medicamentos cuja caça custa, por exemplo, R$15 mil, R$20 mil. Tem medicamentos com nesse preço. E muitas vezes o paciente usa 1, 2 comprimidos, acaba, por exemplo, infelizmente, por falecer, e esse medicamento ele é descartado. Então, nós precisamos saber utilizar esse medicamento, porque é um medicamento que pode ser utilizado pela população, ele não poderá mais ser vendido, mas ele será doado e repassado para a entidade filantrópica, para as pessoas, mediante receita de SUS. Vereador, o senhor também tem acompanhado a questão das políticas públicas para os indígenas aqui em Campo Grande, né? O senhor tem articulado também a criação de uma escola indígena aqui na capital. Como é que tem sido trabalhar por essa pauta? Olha, tem sido bastante gratificante e produtivo. Nós temos hoje em Campo Grande, segundo o IBGE, quase 19 mil indígenas, que é uma população extremamente fragilizada. Quando você pega, por exemplo, em demanda de analfabetismo, o maior índice de analfabetismo que existe no Brasil, proporcionalmente, é entre indígenas. Então, é uma população que historicamente é esquecida, mas que está presente na nossa vida diariamente. Então, é importante nós termos esse olhar de sensibilidade para os indígenas e para a cultura deles. O que eu noto, Maria, é que nós, como não indígenas, nós temos dificuldade de entender a cultura indígena. Nós entendemos o indígena pela nossa cultura, que é uma maneira errada. O indígena ele tem uma concepção de vida diferente, ele tem um propósito de vida diferente, ele tem uma organização comunitária diferente da nossa, e nós fazemos muito juízo de valor. O que nós temos que fazer é respeitar a cultura, respeitar a língua e dar oportunidade de Campo Grande ser uma cidade igualitária.
Vereador, muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje no programa comigo, pelas informações que o senhor trouxe e parabéns pela atuação por Campo Grande. Muito obrigado, Maria. Estamos à disposição da população lá no nosso gabinete na Câmara dos Vereadores. E você pode acompanhar essa entrevista também no nosso canal no YouTube. Acompanhe o trabalho dos vereadores pelo site da Câmara Municipal, câmara.ms.gov.br. Até a próxima edição com mais informações sobre a atuação dos vereadores por Campo Grande.